tempo também acompanha sempre a nossa história. Na primeira leitura, acabamos de escutar São Pedro, que faz memória da história do passado, recorrendo aos próprios antepassados, Abraão, Jacó e Moisés, como figuras que encontraram Deus. E Pedro, fazendo recordar essa história, quer nos fazer mostrar como é que o povo antigo vivia, qual era a relação que eles tinham com o próprio Deus. E graças a esses tratos históricos, somos lembrados de não perder o senso de pertencer a uma riqueza enorme, que é a tradição religiosa do seu povo. E Pedro faz essa ligação desde o passado até o presente com a presença do Senhor Jesus. E creio que no Evangelho encontramos também os mesmos simbolismos. É curioso observar que os discípulos de Emaús, quando regressam depois de terem se encontrado com o Senhor, Lucas, neste Evangelho, faz uma memória importante. Os discípulos narram dizendo que nós reconhecemos o Senhor ao partir do pão. Isto é, o partir do pão é um gesto. O Senhor, quando ainda vivia, mostrava esse gesto. Sempre com seus discípulos partia o pão, distribuía-os, comiam. De tal modo que os discípulos ficaram a gravar aquele gesto importante. Eis porque os dois discípulos, acompanhados por Jesus ao longo da estrada, não conseguem identificá-lo. Mas quando sentam no lugar e partem o pão, aí descobrem que Jesus é presente, Deus é presente. E Jesus desaparece. Fica a presença no gesto. Os gestos são esses que também conservam elementos da história que nos fazem ligar a um grupo, a uma tradição, a uma religião. Então, os nossos gestos, queridos irmãos, devem merecer esta grande atenção na nossa vida, que possam ser os reservatórios de grandes elementos que nos podem unificar. De facto, quando Jesus também aparece, enquanto os discípulos narram a sua história, a sua experiência, diz o Evangelho ainda de Lucas que Jesus em pessoa se pôs no meio deles. Isto é, Jesus faz-se presente quando nós partilhamos a palavra. Os gestos e as palavras são os dois elementos principais que conservam a nossa identidade. Ora, queria chegar a este momento oportuno no qual nós nos reunimos hoje para lembrar também nós a história recente da nossa vida, da nossa caminhada com o nosso irmão Alfredo. E se queremos lembrar sinceramente Alfredo, devemos recordar uma coisa importante. Que Alfredo, ainda em vida, tive a sorte de o conhecer em pessoa e de partilharmos momentos individuais, particulares. Era uma pessoa que lutava sempre para a unidade dos moçambicanos. Foi cofundador da CMI, Comunidade Moçambicana na Itália. Porque percebia que vivendo fora, não podemos cada um procurar o seu modo de viver, mas unidos possamos juntos então lembrar as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa fé. E Alfredo foi este homem que procura sempre meter-se neste diálogo. Recordo com muita emoção que, quando me elegeram presidente da Mocata na altura, até fui ter com a Idalina e Alfredo, olha, temos que voltar a unir os moçambicanos. E ele não se fez rogar. Esteve lá conosco, seja na Mocata, seja na CMI, porque nele crescia este senso de unidade, este senso da moçambicanidade. E por isso, quando fazemos memória hoje do nosso irmão Alfredo, temos que recordar este grande elemento que o caracterizou, a necessidade de lutar para que sejamos um povo, seja em Moçambique, seja na diáspora. Creio que este é o grande elo que pode nos unir como moçambicanos, mas também como povo de Deus que acredita numa mesma fé. Cari fratelli, vorrei rivolgermi a voi che siete italiani, che magari non avete capito niente di quanto è stato detto qua finora, che noi celebriamo oggi questa memoria del nostro amico, fratello, che sicuramente avete conosciuto, Alfredo Congole, e abbiamo ricordato, visto lungo la vostra storia della città di Roma, così come è ricca di mausolei, ecco, di statue, di una ricchezza storica, quindi la città di Roma è così conosciuta anche come la città eterna, proprio perché sa riconoscere il passato.
E dicevo che la liturgia di oggigiorno ci anche mostra come noi, anzi, dobbiamo non dimenticare la nostra storia. Infatti i discepoli di Emmaus avevano riconosciuto il Signore quando Lui aveva fatto lo spezzare del pane, cioè era un gesto che loro conoscevano già prima, quando camminavano con Lui, ma quando Gesù quindi spezza il pane, allora loro riconoscono che il Signore è presente. Quindi i gesti sono questi simboli che ci tramandano, che ci collegano alla nostra storia, per cui nei nostri modi di vivere, ecco, i nostri simboli devono, ecco, condurci sempre a questo senso di unità cristiana. Anche nella condivisione della parola, i due discepoli stavano lì condividendo la loro esperienza. Il Vangelo di Luca non nasconde la grande gioia che proprio